Calito, não sei se você viu o Abílio Brunini agora há pouco? Na CPMI? Vi, mas eu tenho evitado, inclusive, viu, Pedro, falar do tio Chico da Shopee. A gente tem o trabalho de divulgar, eu concordo com você, mas esse vagabundo, e eu vou falar assim mesmo, e vou assumir a responsabilidade disso, ele até pouco tempo atrás, ele estava inelegível. Ele perdeu o mandato de vereador em Cuiabá. E aí conseguiu na justiça uma autorização para concorrer ao cargo de vereador de deputado federal, foi eleito, e não, esse vagabundo não faz nada além de disseminar informação falsa e agora mandar ali o apito de cachorro para neonazista. Que não foi 3 minutos, ele não fez 3 minutos assim por coincidência, não. A gente lembra algumas pessoas que já fizeram isso no bolsonarismo, né? Bem próximas do Bolsonaro, inclusive, né? E o que é isso, inclusive, né? Para quem não sabe, né? Esse símbolo aqui hoje, gente, tá? Ele não tem sido. Muitas pessoas têm evitado usar esse símbolo, por quê? Porque os supremacistas brancos americanos, e disseminou-se isso, inclusive, para outros lugares do mundo depois, eles alteraram o significado desse sinal, que seria ok, para o white power, né? Que você seria invertido, né? Seria, no caso, aqui, né? Seria o W e o P, né? De lado aqui. White Power. Então, por isso que eles fazem como a Billy Brunini fez ali, ou assim, que seria uma alusão ao White Power. Inclusive, o cara lá que promoveu aquele atentado lá na Nova Zelândia, quando ele foi preso, que ele chegou para depor, né, na corte, ele fez esse símbolo algumas vezes, né? Então, assim, eu acho, Pedro Zambada, que a gente está num momento de tolerância zero com parlamentares que defendem esse tipo de discurso, cara. Eu acho que não tem mais. Eu acho que esse cara tem que ser caçado, né? Caçado e preso, né? Porque a gente precisa lembrar que ele está fazendo apologia ao nazismo. E não foi 3 minutinhos, tá? Não foi 3 minutinhos. Falta só 3 minutinhos, só 3 minutinhos. Logo assim, o 3 minutinhos. É que nem a lapela lá do Felipe G. Martins, que ele estava ajeitando a lapela assim, entendeu? Não existe isso, cara. Não existe. E eu acho, inclusive, que ele já passou do ponto algumas vezes. Só para vocês saberem aqui, deixa eu mostrar aqui, inclusive. Se você quiser, pode mostrar aí, Pedro, enquanto eu vou mostrando aqui ele sendo caçado. Eu vou mostrar um post do Renato Judes, que acho que é uma boa, que ele educa aqui. Fala aqui, ó. O bolsonarista Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, fez um gesto idêntico ao ok usado por supremacistas brancos ao redor do mundo na CPMI dos atos golpistas, que significa white power, como mostra a foto do atirador neonazista na Nova Zelândia em 2019. Acabei de falar dele, tá vendo aí? É isso, meu senhor. Vou mandar aqui para você alguns materiais que você pode mostrar. Eu não vou dar zoom na imagem, que é melhor não dar moral para esse estúpido, mas é isso. Tem até filmagem, tá no canal dele. Eu tenho a impressão que esse cara aí é quase que um ativo aí dos bolsonaristas para justamente não terem o que falar nessa semana, que não tem assunto para eles, né? Eles estão cercados, né? Tá um negócio. E é o que eu falei naquele dia lá no meu vídeo, né? Que eles iam tentar tirar o foco, ia tirar a atenção. Né? Inclusive, no mesmo dia que eu falei, já aconteceu aquela situação. Aí, ó, Justiça anula a cassação de vereador de Cuiabá por quebra de decoro parlamentar. Com decisão desta segunda-feira, dia 30 de janeiro, Abílio Brunini pode assumir vaga de deputado federal na quarta-feira. E aí mostra aí, Pedro, por gentileza, as outras decisões que tinham cassado ele, né, inclusive por maioria, e explica aí o que aconteceu também, né, para o público saber, que talvez o público não conheça a história dele, porque assim que ele divulgou aquele vídeo falso lá no Salão Verde do Congresso, eu fiz um vídeo revelando quem era esse vagabundo, e depois muita gente, aí daí para frente eu parei de falar dele, porque para mim ele é irrelevante, entendeu? E no caso dele especificamente, acho que não vale nem a pena a gente ficar dando tanto espaço, porque uma figura abjeta e irrelevante como ele ele quer realmente esse tipo de atenção. Mas nesse caso, acho que é importante a gente trazer isso. Se você quiser ler, inclusive, o motivo pelo qual ele perdeu o mandato, é importante. Vamos lá. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso anulou por unanimidade a cassação do mandato do vereador Abílio Brunini, ocorrida em 2020. Ele volta a ser considerado ficha limpa e assumiu o cargo de deputado federal. Relator do caso, desembargador Márcio Vidal, já havia votado pela anulação, alegando que os vereadores de Cuiabá não respeitaram o devido processo legal, atropelando as etapas de um processo de cassação. Segundo a votar, desembargador Luiz Carlos da Costa pediu vista na semana passada, o que levou o processo a ser apreciado na segunda, em uma sessão que durou mais de 30 minutos. O terceiro a votar, Mário Cono, também seguiu o mesmo voto. Caso a cassação fosse mantida, ele ficaria inelegível e poderia mudar a configuração da bancada do Mato Grosso na Câmara dos Deputados. O caso tramitou
na primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça no Mato Grosso. Em 2020, Abílio teve o mandato cassado por 14 votos a 11 por quebra de decoro parlamentar, comportamentos incompatíveis com a função. Na época, ou seja, ele já é reincidente. A defesa do vereador pediu anulação do julgamento, mas foi negado pela Justiça, que considerou improcedente o cancelamento dos atos administrativos feitos pela Câmara. Ele foi eleito por 87 mil votos. A acusação é de assédio. Ele faz isso mesmo. Tem, inclusive, outro link que eu mandei para você, que é falando sobre as votações, né? A cassação dele, né? Quando ele foi cassado em Cuiabá. Deixa eu pegar aqui só. E aí, ó, por maioria, né? Por Câmara de Cuiabá. Deixa eu pegar aqui só. Deixa eu distanciar aqui um pouquinho para a gente poder acompanhar. Por maioria de votos, vereador Abílio Júnior tem mandato cassado. Aí a medida é reflexo do processo número 14 de 2020, referente ao processo de resolução da Câmara de Ética, da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, originado no processo, que tem esse número que está na tela. Deixa eu ver aqui qual foi a alegação? Seguiu, a sessão seguiu todos os ritos regimentais, abrindo espaço, inclusive, para que o parlamentar e seu advogado fizessem a sua defesa oral. E como é que o devido processo legal foi quebrado, né? Não faz. Ele teve direito a se defender. Primeiro foi apreciado o relatório da Comissão de Constituição. O parecer, no entretanto, foi derrubado por maioria de votos. Diante disso, os vereadores passaram a apreciar o projeto de resolução oriundo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Casa de Leis, a qual sugeriu a cassação de Abílio. Votaram pela cassação deles vereadores aí do PV, PSDB, PP, PL, PSDB. Para a galera que acha que só a esquerda reclamou dele, né? PSD, Avante, PV, ou seja, PRTB, o próprio partido dele votou pela cassação dele hoje. Sim. E é isso, meus queridos. Mas não dá motivo, né? É assédio, parece, segundo o G1. Eu não acho que é só assédio, não, viu, Pedro? Acho que foram várias coisas que ele fez. Como ele faz hoje na Câmara dos Deputados, né? É algo muito similar ao que ele faz hoje. Interrompe, atrapalha, não ajuda com o andamento da coisa. Tem gente, né? Como no caso do Abílio Diniz, eu falo vagabundo porque quem vive ali Abílio a mercê, Brunini, né? Pelo amor de Deus. Abílio, eu falei como? Abílio Diniz. Abílio Diniz, né? Abílio Brunini, perdão. Eu falei vagabundo por quê? Porque ele vive de vadiagem, ele não tá ali para trabalhar. Entendeu? Ele não tá ali para trabalhar, ele tá ali só para atrapalhar mesmo, né? Para não fazer nada e querer receber um retorno de salário por conta do seu comparecimento em Brasília. É como aquele aluno que vai para a escola só para não perder por falta, entendeu? É o que ele faz em Brasília. Para mim é claramente isso.